parámetro para ver cómo está la selección. ¿Ustedes ya ven a México como un rival a vencer, que ya no es tan fácil derrotar a México? Muchas gracias. Boa tarde. Com certeza, o México é uma das principais seleções do continente, uma seleção que vem crescendo muito na qualidade do trabalho com o futebol feminino em geral, o futebol mexicano. Tem jogadoras que jogam em alto nível, tanto aqui no México, quanto também jogadoras nos Estados Unidos, em outras ligas fortes. Gostaria já de ter jogado, enfrentado o México mais vezes, a gente enfrentou uma vez só desde que eu cheguei, porque nos estimula muito ao modelo de jogo do Brasil. Então, sei que vai ser um jogo muito difícil, muito equilibrado, e eu tenho certeza que a seleção vai conseguir aproveitar essa partida bem melhor do que foi a última partida. Por aqui, para TUDN, Pati Teran. Oi, Arthur, boa tarde. Eu quero te perguntar como se olha o futebol mexicano feminino no Brasil. Como você pessoalmente acha o investimento que tem os clubes e que a diferença com o futebol brasileiro? Eu acho que a gente tem mais semelhanças do que diferenças, né? Pela a forma como o futebol nos dois países, né? O futebol é o esporte mais praticado no Brasil, no México. O povo ama o futebol, né? O histórico também do futebol feminino parecido, onde há 20 anos atrás não se tinha estrutura, não se tinha oportunidade para as crianças, para as meninas que queriam ser jogadoras de futebol terem condições para isso. E os dois países cresceram de forma relativamente rápida, né, nos últimos anos. Acredito que a partir de 2018, 2019, esse crescimento se acelerou. A Liga Mexicana hoje eu vejo como uma das principais ligas do mundo. O Campeonato Brasileiro, cada ano, também cresce no seu grau de competitividade e de organização. Então, acho que a gente tem muito mais semelhanças, até pelo estilo de jogo também. Jogadoras e jogadores, né, criativos, que gostam, né, de um futebol mais técnico e que também se atualizaram com as demandas do jogo do futebol que se pratica hoje, né, com intensidade, com muita análise, e os clubes mexicanos têm me chamado a atenção, sim, pelo forte investimento, estrutura. Já vim fazer visitas aos clubes mexicanos, vou ficar aqui depois dessa data FIFA mais alguns dias também para eu e minha comissão técnica para visitar pelo menos 4 clubes aqui no México, onde estão as jogadoras brasileiras, mas já tive contato com dirigentes, com proprietários, inclusive, de clubes do México, e vejo que estão no caminho certo. Fico muito feliz com isso, porque as mulheres aqui do México, assim como as do Brasil, merecem, né, esse crescimento, essa estrutura, e espero também que a Copa do Mundo, o próximo ano no Brasil, possa incentivar esse crescimento cada vez mais rápido, não só no Brasil, como no México y nos países aquí de América. Buenas tardes, aquí Christopher Pérez para Legacy Sport. Bienvenidos a México. 2 preguntas, si me lo permite. La primera, este tipo de enfrentamientos ante Venezuela, próximamente ante México, ¿de qué manera les puede servir de cara a su próxima justa mundialista en el 2027? Y la segunda, si me lo permite, ¿de qué manera les puede beneficiar el hecho de que algunas jugadoras militen aquí en la Liga Mexicana? El ejemplo de Marisa y de Cordinali en Tigres y de Jaycee en América. Muchas gracias. Sim, essa data FIFA a gente está tendo a oportunidade de enfrentar seleções que a gente não enfrenta muitas vezes, né, em competições. A Venezuela, a gente teve um confronto difícil na Copa América e um jogo bastante difícil ontem também, onde a seleção brasileira não fez uma boa partida. Desde que eu cheguei aqui, foi a pior partida que nós fizemos. Circunstâncias adversas também, obviamente, mas dentro de um processo que eu venho fazendo com a seleção brasileira de dar oportunidade a um grupo grande de atletas, né? Isso, obviamente, dificulta, né, o processo contínuo de evolução, e ele vai ter algumas oscilações, como aconteceu ontem. A gente precisa tratar isso com naturalidade, aproveitar os pontos positivos que tivemos nos 2 jogos que fizemos anteriores,
Mas, é claro, pelo contexto e pelo planejamento nosso, eu espero que o próximo jogo contra o México seja o jogo não só de um nível mais alto em relação à partida, mas onde a seleção brasileira vai se apresentar melhor, né? E as jogadoras, as duas que estão aqui, que você citou, só a Marisa e a Jennifer do Tigres, né? São duas jogadoras que eu conheço muito bem, porque estiveram comigo há alguns anos no clube, no Corinthians, onde eu trabalhava. Chegaram muito jovens, participei do desenvolvimento delas, do crescimento delas como atletas. São jogadoras muito inteligentes dentro do que a gente trabalha, na parte tática, muito funcionais, decisivas nos momentos importantes, nos terços do campo. A Marisa para evitar os gols, né, e a Jennifer para fazer os gols. E se conectam muito bem com todas as outras jogadoras. São jovens que só estão em crescimento. E espero que, assim como tem acontecido no Tigres, elas possam seguir evoluindo, né, cada jogo, cada campeonato, para estarem bem, para servir a seleção brasileira, e estão, obviamente, aí no grupo, né, de jogadoras que podem concorrer a estar na Copa do Mundo. Arthur, boa tarde. Quando a gente fala de evolução, de crescimento do futebol feminino, é claro que vai muito além do que acontece dentro de campo. A gente fala de estrutura e a gente fala de eventos como esse para promover a modalidade. A gente está vendo uma sala cheia com muitos jornalistas interessados em falar de futebol feminino, da seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga que o México promove a modalidade e, há pouco mais de um ano da Copa do Mundo, o que isso também nos ensina, o que o Brasil pode tirar e como que a gente pode melhorar esse tipo de promoção da modalidade também. Legal. Interessante a pergunta, porque eu sempre disse, né? Cada país, cada futebol, ele se desenvolve com as suas competências, né? Então, e com as suas dificuldades, quando existem em todos os lugares. Sempre fui contra o Brasil copiar modelos, né? Sejam modelos táticos ou modelos de organização. Acho que a gente tem as nossas características do nosso país, do tamanho que é o nosso país, da cultura do nosso país. Então, não se trata de copiar ninguém, mas a gente usar como parâmetro de comparação, usar como parâmetro de desenvolvimento, né, o que vem acontecendo e dando certo em países, tanto os países mais vencedores no futebol feminino, como Estados Unidos, Alemanha, países que rapidamente conseguiram mudar de patamar, como a Holanda, a Espanha, a própria Itália agora, né? Eu vejo esses países todos, cada um com o seu processo, e o futebol feminino caminhando para um lugar melhor, né? De mais respeito, mais estrutura, e ainda que eles também tenham as suas dificuldades. E o México, assim como eu respondi na pergunta passada, tem um histórico parecido com o nosso, né? E sim, eu fiquei muito contente quando vim, acompanhei os jogos dos clubes por como eles envelopam, né, o espetáculo, os mascotes que tem dos clubes, a atmosfera, as músicas, no intervalo do jogo, no pré-jogo também, uma experiência bacana para os seus torcedores. Todos os jogos são jogados em grandes estádios, os mesmos estádios do futebol masculino. Isso a gente não tem no Brasil. Todos os jogos, né, em um nível técnico cada vez maior, porque tem contratado grandes jogadoras do futebol mundial. Isso também a gente não vê no Brasil. Enfim, eu vejo que o futebol mexicano ele tem algumas coisas que são interessantes a gente refletir, né? E o que você trouxe também, porque eu sei, né, e não só assisti quando estou aqui no México, às vezes que vim, mas que os programas esportivos debatem muito o futebol feminino, né? Eles dão um espaço muito grande para o futebol feminino, sem praticamente distinção, né? Nenhum futebol masculino, que também tem muito investimento, assim como eu disse, tem grandes jogadores históricos do futebol mundial jogando no México, e conseguem dividir bem esse protagonismo, né, nos programas esportivos, nos debates, e isso faz com que a população se interesse mais, que o torcedor se interesse mais, que o torcedor conheça melhor
as jogadoras, né, e as meninas, as crianças e os meninos se inspirem, né, na qualidade dessas jogadoras e em tudo que está acontecendo. Então, obviamente, tem algo a gente olhar e refletir. Agora, as tomadas de decisões, como a gente vai fazer, eu acho que cabe muito ao nosso futebol, com pessoas competentes como a gente tem, com cenários que já melhoraram muito. A CBF hoje investe muito mais no futebol feminino, dá uma condição de trabalho muito boa para as seleções. Os clubes do Brasil também, eu vejo um investimento cada vez maior em estrutura de trabalho, porque não adianta aumentar o dinheiro só, aumentar o investimento, né? Você precisa priorizar para onde vai esse investimento, né? E acho que tem melhores gestores, gestoras, inclusive, né? A maioria agora mulher, né? Na gestão dos clubes femininos. Então, a gente está no nosso caminho também, da nossa maneira, e isso quem ganha é a competitividade em nível internacional, que é o que tem acontecido. A gente tem visto jogos muito equilibrados, né? Nas datas FIFA e também nas competições. E o futebol feminino, quando você compete nesse nível cada vez mais alto, ele vai ser mais interessante, vai alcançar cada vez mais público e, consequentemente, investimentos maiores, como vai acontecer certamente na nossa Copa do Mundo em 27. Então, acho que é essa a reflexão que temos que fazer. Por acá. Buenas tardes, profesor Artur. Roxana Olarte de RCM Radio. No obstante que Brasil y México son países altamente futboleros, todavía existen las voces, salvo en esos programas de debate y quienes incluyen al fútbol femenil en la tele, en los medios, como usted lo comenta, pero sí siguen existiendo las opiniones que se oponen a que la mujer juegue fútbol. Incluso no falta quien dice que eso no es fútbol. Hay opiniones en ese sentido. ¿Qué mensaje y reflexión manda usted? Perdón, un poco más despacito. Sí. Esta última frase. Hay personas públicas, periodistas, pero también dentro de los aficionados que opinan que el fútbol femenil no es fútbol, que es otra cosa, pero que no es fútbol. ¿Cuál es su mensaje, reflexión no solamente para Brasil, para México, para el mundo entero, para que esa gente pues cambiara su mentalidad? É de uma ignorância muito grande, né? Uma ignorância, uma falta de empatia, de sensibilidade com o lado humano, né? Se pensa isso do futebol, é porque pensa muitas outras coisas ruins sobre as mulheres, né? Então, lamento e também não me surpreendo, porque isso é no nosso país, é aqui no México, e é no mundo inteiro. E vejo que o jogo das mulheres e o futebol, que é tão apaixonante, com impacto tão grande no mundo, e elas carregam isso junto com elas, né? Essa luta, né? Isso está inserido no futebol feminino, né? Essa luta por um mundo mais igual, mais justo, né? Com menos violência contra as mulheres. Também tenho dito isso, que a Copa no nosso país precisa ter essa pauta, né? Não adianta só a gente fazer ações isoladas, isso precisa ser mais profundo, porque no nosso país a violência contra a mulher é muito grande e vem crescendo, isso que nos assusta. E o futebol feminino é algo que coloca elas no lugar de maior protagonismo. Vão ter pessoas ignorantes, idiotas, que vão se doer por isso, por esse protagonismo das mulheres, né? Mas vai ter um impacto social a médio e longo prazo interessante, de que a gente caminhe para esse mundo, que não podemos ser ingênuos, né, e utópicos de achar que o mundo vai ser um mundo cada vez melhor, porque o que a gente vê hoje também em termos de guerra, tudo que está acontecendo, não é isso que a gente vê, né, como esperança, mas cada um fazer o seu melhor, ou aquilo que você pode. E eu sei que o ambiente... Isso me fez ficar no futebol feminino todos esses anos. Eu estou há praticamente 20 anos, né? Então, além de um crescimento profissional, de hoje eu ser um treinador bastante competente, junto com a minha comissão técnica e vitorioso no que faço, me trouxe um crescimento pessoal muito grande também, por entender esse cenário,
contribuir, né, e tentar proteger e também trazer um ambiente onde as coisas podem se transformar, podem mudar, né? E eu acho que cada um mudando um pouco até onde você é capaz, né, até onde você tem esse espaço, as coisas podem evoluir. É isso que as jogadoras, no geral, fazem do futebol feminino, acho que no mundo inteiro. E essa unidade, elas sabem que elas têm e a gente precisa deixar isso desenvolver cada vez mais, combater, né, quando vem esse tipo de preconceito, mas também ignorá-lo algumas vezes, porque não é só a gente esse impacto da gente ficar respondendo coisas que não cabe mais, né? A gente precisa trabalhar para a solução, né, para o desenvolvimento do jogo e da sociedade. Olá, boa tarde, Arthur. Diego Martínez para Intensidade Deportes. Eu queria te perguntar, primeiro, você espero está bem? Como treinador, você está concentrado em alguma jogadora específica da seleção do México? Não, específica não, mas sabemos o poder de ataque que o México tem, com 2 jogadoras que fazem muitos gols, né, nos seus clubes, no Pachuca e no Tigres, né, as 2 centroavantes. A Ovalle voltou a jogar em um alto nível, depois foi para os Estados Unidos, acho que ela evoluiu bastante, é uma craque, né, ganhou o prêmio do gol mais bonito, né, da temporada passada. Tem uma zaga que muito consistente, que joga junto, né, frequentemente pela seleção, tem boas opções no meio campo. Acho que a seleção do México como um todo hoje é bastante homogênea, talentosa e com um grande treinador, um cara que entende bastante de tática, que eu enfrentei apenas uma vez, mas é ótimo para a gente, né? Como eu sempre disse, quanto maiores os desafios para a seleção brasileira no nosso processo, mais a gente vai crescer. Muito obrigado. Gracias. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.